vocês e nós estávamos conversando aqui, eu e meu marido, sobre o devocional de Laura. Inclusive, eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior que eu queria falar com vocês, mães e pais, que eu sei que tem muitos aqui que me acompanham, para falar sobre esse devocional. E nós também temos uma coisinha para falar sobre telas de Laura, né? E hoje eu trouxe meu marido aqui comigo. Venha, meu amor, pra gente conversar sobre isso, né? Casal, pai e mãe. Foi uma coisa bem interessante que foi ele que detectou, na realidade, para vocês entenderem como é, né? Eu passo o dia em casa com Laura, mas a gente é tão ocupado que tem coisas que a gente passa desapercebido. E aqui a gente quer deixar a importância do casal, do pai e da mãe, estar ali em sintonia e observarem as coisas que estão acontecendo, que às vezes eu observo algumas coisas e ele não, e vice-versa. E essa situação foi amor que percebeu, né? E graças a Deus foi a tempo. E por isso que eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho. Fala aí, amor, da questão das telas de Laura. Bom dia, né? Eu acredito que, assim, a primeira coisa que é importante ressaltar é que essa experiência foi feita com a nossa família, mediante observação e mediante, não teria artigo científico, eu não li nenhum artigo científico, porque senão teria até que deixar aí na descrição. Mas de ver pessoas profissionais, ver na internet, ouvir, eu cheguei à conclusão e passei isso para minha esposa que no caso de Laura, ela estava passando muito tempo na TV. Ela tem uma TV que é Smart e ela tem acesso ao YouTube. E eu percebi que não só a questão do tempo, que ela estava passando praticamente o dia todo, ela chegava do colégio, ela chega 11h30, perto do próximo do meio-dia, passava a tarde toda, aí ia para o reforço, voltava, ficava de noite, até quando deixasse até dormir. Então, assim, vamos dizer 6 horas aí, não é correto isso. Às vezes, enquanto nós, pais, estamos ocupados, achamos que estamos fazendo pelos nossos filhos, trabalhando demais, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo, esquecemos de dar o principal para os nossos filhos. Qual é o principal que um pai ou uma mãe deve dar? O seu tempo. Por quê? Porque, assim como todos que estão vendo, um dia nós somos crianças, um dia nós crescemos e passou e você não tem lembranças do passado. Então, essas lembranças do passado, quando eu falo por mim, eu passei muito tempo assistindo também, só que não tinha, minha mãe trabalhava, eu ficava a tarde toda assistindo. E no meu caso, eu não tinha opção, eu assistia o quê? Globo, SBT, Band, nem Band, eu acho que Globo e SBT na parte da tarde. De manhã, quando eu estava com a minha avó, eu tinha meia hora, na minha avó já era mais rígido, eu só tinha meia hora para assistir pela manhã. Ainda assim, os mais antigos vão lembrar a TV Colosso, essas coisas, né? Um pouquinho de nostalgia. Então, o que é que eu percebi? Ela estava mudando um pouquinho o Comportamento dela. comportamento. Eu observei que nós somos produto daquilo que nós vemos. Por exemplo, ela estava vendo muita coisa, muita desafio, mas desafios bobos. Eu estou Bestas. falando bobo para não falar uma palavra mais de baixo escalão, entendeu? Então, assim, ela estava ficando parecido com aquilo que ela estava assistindo. Então, eu percebi isso com o tempo. E ela foi ficando mais agressiva, ela foi ficando, mesmo antes da gente começar a diminuir. Ela foi perdendo a essência dela, que a gente já conhece de nossa filha. Todo mundo conhece seus filhos, né? E Laura, ela é uma menina muito meiga e ela tava perdendo isso. E o mais interessante, né, amor, é que teve um dia que ela tava assistindo um canal de... são adolescentes, acho que é Vicky, não lembro bem o nome. Mas, enfim, ela disse que lá na escola as amigas dela assistia e que a mãe dos amigos dela deixava eles assistirem. Eu disse, mas aí eu usei aquela velha frase que todo mundo usa, né? Você não é todo mundo. E pra mim, para o seu pai, e foi ele também que viu, chegou no quarto dela e viu que ela estava assistindo aquilo ali, parou para assistir com ela e disse, não, eu não acredito que você está assistindo isso, né? E aí, quando foi um dia que ela chegou da escola, ela disse, mamãe,
minhas amigas falaram isso, que a mãe falou que pode assistir, que isso é de criança, não sei o que. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos lá que eu vou assistir junto com você. Minha gente, eu parei para assistir. E era exatamente um desafio desse. Aonde a criatura não podia dizer não, né? Você vai pegar o seu iPad e vai jogar no lixo do banheiro. Não podia dizer não, tinha que fazer aquilo que a criaturinha lá tava falando. E eu parei para sentar, eu sentei e parei para assistir com ela. Eu disse, pronto, vamos lá, eu vou assistir isso aqui com você, eu vou entender por que você quer tanto assistir isso. Gente, eu não consegui terminar de assistir. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, aonde é que o que é que você tá vendo de tão bom nisso aqui? Me diga. E aí eu dei um sermão nela, que eu nem vou comentar aqui com vocês, eu dei um sermão nela, e eu proibi, literalmente, ela de assistir esse canal, né? Então ela parou de assistir, aí amor disse assim, amor, a gente precisa determinar uma hora para Laura assistir TV durante o dia. E aí partiu dele. Eu criei a regra das 2 horas, ou seja, durante o dia todo ela tem 2 horas para assistir, de segunda a segunda. É no domingo, é no sábado, é dia de semana, ela tem 2 horas. Então assim, foram 2 momentos. O primeiro momento ela ficou muito irritada. Muito irritada. Gente, vocês não têm noção de como a Laura ficou irritada quando a gente tirou a televisão dela e deixou ela nessas 2 horas. Parecia um velho ranzinza, não é uma velha, é um velho ranzinza, que o velho ranzinza é chato. Ela ficou chata ao extremo. Ao extremo. Mas aí ela sofreu uma queda e ela precisou ficar um tempo de molho. Então assim, a gente deu uma liberadazinha. A gente tem que usar o bom senso, né? Ela não podia se mover muito, também assim, ela fazia as atividades dela, mas a gente liberou mais tempo. Não lembro agora quanto tempo, mas liberou mais tempo. Só que é aquela velha história. Você, quando libera mais tempo, a criança acha que tem toda a liberdade. Então ela começou a querer ver que... O que eu acho interessante é o seguinte. Hoje em dia, eu observo que alguns pais, é uma observação minha, não estou generalizando. Alguns pais, pode ter 2, 3, 4, 5, mas eu observei que alguns pais, eles deixam as crianças fazer o que querem, porque quando eles eram mais novos, eles eram oprimidos, eles não podiam fazer nada, entendeu? Então, assim, eu não podia, meu filho pode. E às vezes, eu digo por experiência própria na nossa casa, que quando a gente dá muita liberdade para a criança não precisa de limites. Porque se a gente não der limite, ela continuava assistindo, ela ia prejudicar o ensino dela, ela ia regredir no colégio, porque não questão de inteligência, a questão é que ela vai se dedicar, a mente dela vai estar focada naquilo ali que ela está assistindo. Então, na cabeça dela, o mundo real vai ser aquilo ali. Isso. Ela automaticamente, não vamos ser hipócritas, estudar, você requer dedicação. Então, assim, se você não tiver dedicação para estudar, embora alguns casos, algumas pessoas gostem, e é maravilhoso isso, só que eu estudo porque nós temos a necessidade. E a criança, a gente multiplica, porque a criança tem que ser guiada, orientada. E muita gente deixa a criança do jeito que faça o que você quiser. Só que criança tem que brincar, criança tem que ter tempo para brincar, criança tem que ter tempo para... Aqui em casa nós fazemos, ela imprimo bastante desenho de princesa, de qualquer tipo de desenho. Não existe um padrão não. O que ela quer desenhar, eu vou lá, imprimo e ela desenha. Então assim, voltando, a gente limitou, a gente restringiu e tentamos trazer a infância, é a natureza da nossa filha, né? Que, como eu falei no início, nós muitas vezes queremos trabalhar muito para ganhar muito, fazer hora extra, como eu já fiz muito, passando tempos e saindo cedo, chegando de noite, não dava tempo às vezes nem de... chegava, ela estava dormindo, saía, ela estava dormindo, chegava, ela estava dormindo, e às vezes dinheiro é vital e é necessário, sem dinheiro ninguém vive, ninguém é hipócrita. Porém, a gente tem que ter hora de qualidade com nossos filhos. Então, assim, tem um pastor, o nome dele é Theo, eu esqueci o nome dele agora, Theo, é da Igreja Abapai. Ele tem, eu gosto de ver ele tem 2 filhas. Então, assim, ele tem entre ele e a filha dele o dia do pai e da filha. Sim, que foi criado aqui também. Eu achei excepcional. Eu tiro um dia na semana, quando eu chego de noite, e ela escolhe o que a gente vai fazer. Ou então eu chego, a gente alinha também, tem um dia que ela escolhe, tem um dia que eu escolho, tem um dia que a gente alinha.
Aí é um dia que o jantar é diferente, é um jantar que é um cachorro quente, é um dia que a gente tira para sair. Originalmente, né, o Theo, a mãe nem vai junto. Aqui é um programa de família, então vai todo mundo, mas é o dia que... Mas ela já quis me excluir, viu? Ela já quis me excluir, ela né? já quis, enfim, a gente tem que ter soluções. Nós não podemos passar o dia com nossos filhos, mas nós podemos dar o nosso tempo a ele. Nós podemos, vocês têm que ver como a criança ela fica grata, pelo menos pela minha filha. Né? A gente está dizendo aqui, lembrando que nós estamos dizendo aqui para vocês, uma experiência vivida na nossa casa, né? E a gente achou muito importante vir aqui trazer isso para vocês, porque nós sabemos, eu vivo em casa, minha gente, e eu não me atentei a essa situação. Imagine quem não vive em casa, entendeu? Para cuidado, para ter aquele tempo verdadeiramente. Por quê? Porque todo mundo sabe que a vida de dona de casa como é corrida, né? E eu tenho certeza que a de vocês não é diferente. E tem a questão das mães que trabalham fora. Então, assim, exatamente, cada um tem uma realidade. Cada um tem uma realidade. Isso não isenta a realidade de você tirar um tempo. Um tempo e adaptando. Não é determinando 1, 2, 3, 4, não. É um tempo. É um tempo. A criança, poxa, quando a minha família, minha avó, minha mãe, eu fui criado com a minha mãe um período, depois outro período com a minha avó. Então, quando eu ficava só com ela, assim, que ela dava atenção, que ela conversava, você se sente a pessoa mais importante do mundo. Eu acredito que a criança seja assim. Então, independente se você não ganha um salário, não tem, ou se você ganha muito dinheiro, não importa. O que importa é a gente dar qualidade de tempo para o nosso filho. Então, assim, e outra que a gente está no processo, e um processo ele não é nada fixo. Ele é algo que você vai se moldando, tipo, a gente vai incrementando, a gente vai tirando uma coisa, colocando outra. Por exemplo, que vai dando certo. eu e ela, a gente criou um jogo. Criamos um jogo, depois eu vou jogar com ela, até para vocês verem como é uma proposta interessante. Foi criado por nós dois, a gente tava, vamos fazer o que hoje? A gente vai jogar o quê? Ela não queria jogar as brincadeiras dela. A gente criou essa brincadeira, foi brincando. Quando chegou no instante, passou 2 horas, e assim, é maravilhoso você poder compartilhar, você orientar. A nossa parte como pai é essa, orientar. Quando for uma coisa importante, que eu esqueci, eu lembrei agora, tem desenhos que... Observem os desenhos, observem o que seus filhos assistem. Tem desenhos que querem... tem umas mensagens que não são tão legais. Tem desenhos que são maravilhosos. Vou dar um exemplo do meu tempo. No meu tempo era He-Man, era Thundercats, esses desenhos. Então, assim, no final do desenho ele tinha uma lição de moral. Assim, olha, você viu que ele fez isso, foi muito bom para aquilo. Então, hoje em dia, você vê alguns desenhos, não vou dizer o nome do desenho, mas tem um desenho que uma pessoa do desenho é presa e a outra pessoa do desenho diz que coisa boa, fulano de tal foi preso. De vez em quando é bom que aconteça atos de injustiça. Eu digo, meu Deus, independente de credo, independente de partido de esquerda e de direita, injustiça não é bom para ninguém. Então, assim, observem desenhos, tudo que a criança vê. Porque mais na frente a gente vai parar e dizer, meu Deus, aquele desenho tem muitos desafios, gente, na internet. Tem desafios que são até saudáveis, mas infelizmente não são todos, né? Não são todos que... Uma coisa que eu, assim, vou resumir tudo. Eu falo para ela, se não lhe edificar, não assista. Então, assim, poxa, ela assiste um exemplo, Marilopone, não sei se é esse nome não. É uns pôneis. É uns pôneis. Cara, até eu assisto com ela, porque ela estimula a amizade, ela estimula... Existem rixas, existem brigas, existem sim, coisa da vida. Mas elas exaltam a amizade, exaltam o amor. Então, assim, eu estou dando esse exemplo, que é o exemplo da minha filha. Se for um menino, deve ter um desenho também, que eles exaltem algo. E, então, assim, é basicamente isso. Acho que eu falei um pouco mais que a dona do canal, mas esse é meu sentimento de pai, porque a gente não pode... A gente passa tanto tempo desejando a criança, ou se não desejou, se ela veio também. O amor é o mesmo. O amor, tanto faz se ele foi planejado, se não foi planejado, o amor é o mesmo. Passou 9 meses, ou 7 meses, ou 6 meses, não importa, passou com a mãe, cuidando lá, criando, guardando o casal, ou só a mãe, ou só o pai. Existe muito amor. Então a gente quer que ele seja criado da melhor forma possível. E a melhor pessoa que pode criar o filho é você. Lógico que tem a questão do trabalho, maravilha, mas o tempo, se você puder passar 20, 30 minutos com qualidade, garanto a vocês,
que vai ser o melhor, ele vai esperar você chegar, ele não vai dormir, ele não vai fazer nada até você chegar para dar aqueles 20, 30 minutos de atenção, que é o que nossos filhos não só precisam, como eles merecem nossa atenção. Não é verdade? Aí tem essa devocionalzinha, que são coisas que, né, que a gente vai usando, devocional, vai estimulando de diversas formas. Não existe um padrão. Existe a atenção. Quando cada filho é uma forma, cada criança tem um mundo. Então a gente, não é ele entrar no nosso mundo de adulto, é o adulto entrar no mundo da criança. Então, uma coisa que eu vi, eu acho que eu não lembro agora, é um loiro que tem uma barba muito massa, ele fala sobre criação de filhos. Ele diz que nós temos que ser os heróis dos nossos filhos, temos que ser os heróis, porque a partir do momento que o seu filho lhe admira, fica tudo mais fácil, ele vai lhe obedecer mais, vai ter questões, mas sempre a gente vai chegar no denominador comum. Como é que eu posso dizer? Trisca, discussão, a criança não vai aceitar? Não, claro, você aceitava quando sua mãe exigia que você fizesse essa coisa que era certa, a gente não fazia. O que eu apanhei, gente, de chuteira, não sei se lembra de que chute, de cinto de couro, eu não fui assim, graças a Deus a minha filha é mais obediente do que eu fui, né? Eu fui um pouquinho arteiro. Mas hoje eu reconheço, em relação a apanhar, eu apanhei, naquela época, era a metodologia que era usada. Mas isso aí eu não vou discutir aqui não. Só que hoje eu entendo que era a forma da minha mãe, da minha avó, de seja lá quem foi, me dizer que aquilo era errado. Então cada um tem a sua forma. Então vejam o que é melhor para cada um. Se for necessário disciplinar não é bater. Disciplinar é cortar uma internet, é cortar algo que ela goste. Garanto a vocês que tem muito mais efeito do que a famosa surra, né, que o pessoal gosta. Até porque é violento, né, não é recomendado. Então, vamos mirar na questão da criança para que ela perca aquele benefício. Vai doer no coração, isso daí dói muito mais que nos coros, como o povo diz. Não é verdade? Gente, então falando um pouquinho aqui sobre o devocional dela, que a gente também implementou isso na vida dela, né? Leitura, a gente já vem colocando isso também na vida dela. Começou por mim, né? Desde o início do ano que eu venho colocando leitura na minha vida e a minha vida mudou muito depois da leitura. Então a gente vem trazendo isso para a Laura também e ela tem aceitado muito bem, por sinal, tem sido ótimo. E eu encontrei na internet esse devocional para crianças da pastora Ana Laura Almeida. Ela fala muito sobre crianças no Instagram dela. E eu peguei esse devocional com ela. E Laura tem amado. São 21 dias, aqui é 21 dias com João. Tá vendo? E aí a gente imprimiu, né? No livro de João. Sim, mas tem 21 dias com João, que é do livro de João. A gente imprimiu e aqui Laura tá lendo todos os dias. Todos os dias. Interessante que a gente pegou rascunho, né? E quem não pode imprimir, ela tem um arquivo, você pode dar para a criança ler no telefone. Não é o mais não indicado, porque justamente ela lê à noite, né? Então a gente faz esse processo com ela à noite, perto dela dormir, justamente para ir desacelerando a mente dela. À noite, perto dela dormir, a gente já vai tirando. Se ela não tiver tirado as horas dela durante o dia, ela vai tirar à noite, né? Mas quando vai chegando um certo horário, a gente já vai diminuindo as luzes, já vai fazendo aquele processo, né? Para que a mente dela vá desacelerando. E aí ela mesmo colocou o número 1 nas páginas, ela mesmo vai dando o okzinho dela, que ela fez, né? Que ela leu aquele dia. E aí, aqui no devocional, a pastora indica que a gente faça com eles, para que no final a gente pergunte a eles o que é que eles entenderam sobre isso. Mas aí, caiu que lá na videira, a líder dela de GC mandou outro devocional, que inclusive eu não fiz porque eu já estava fazendo esse com ela. E aí ela mandou esses dias da semana, porque nesses dias da semana ela vai fazendo o que ela lê a parte dela à noite lá, e aí ela escreve aqui o que ela entendeu.
Então, eu não preciso estar ali com ela. Ela mesma faz a leitura dela e ela mesma escreve aqui os dias da semana. Então, tem até a sexta-feira. Ela já fez um, só que ficou com a líder dela de GC. E hoje eu até pedi para a mãe imprimir outros, que era para eu mostrar para É um vocês. estímulo, né? Estímulo à leitura, estímulo a ela E a escrita, buscar né? o raciocínio Isso, também. para ela raciocinar. Não é só ler por ler, é ler e entender. E a partir do momento que ela tem o dever de descrever aqui, vai estimular ela a realmente raciocinar e entender o que ela leu. Então era isso que a gente queria passar para vocês. Eu espero que ajude aí. Essa foi uma experiência nossa. Eu estava até comentando com ele esses dias que na primeira semana e na segunda semana foi muito desafiador, como a gente disse no início do vídeo aí para vocês, que ela realmente ficou extremamente estressada. Ela ficou num estresse, num nível de estresse que vocês não têm noção. Eu tô bem lembrando dela, eu tô olhando aqui pro sofá e lembrando dela à noite, ela ficava assim no sofá sentada, com a cara emburrada. Não tem o que fazer? E não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Eu digo, você tem o que fazer. E ela comprou 2 livros, agora, recente. Um ela já leu todo, e o outro ela já tá bem na metade do livro. Então, assim, isso tudo depois que a gente foi tirando a TV dela. Como ela estimulou. Então, ela chega da escola agora, ela não vai mais pra TV, ela vai tirar um cochilo, ela vai desenhar, ela vai estudar. E ela mesma foi se desgarrando assim de uma forma que nos surpreendeu, que a gente mesmo não esperava esse desmame. O desmame não foi fácil, mas agora ela tá numa leveza novamente que, meu Deus do céu, muitas vezes, a semana passada mesmo teve dias que ela não usou as 2 horas dela. Não usou as 2 horas. Mesmo a gente dizendo, vá assistir, Vá tá no seu assistir, tempo. tá no seu tempo. E ela não, ela optou por desenhar. Depois eu vou fazer um tour aqui com vocês pelos desenhos dela. Tem muitos desenhos dela ali na geladeira, que a mãe imprime pendurado, que ela adora deixar de pendurado no quarto dela, na geladeira. Enfim, que isso foi uma experiência nossa. E nós achamos muito importante, como pai e mãe, né, de uma menina que próximo mês fará 10 anos, em nome de Jesus, e que, para a glória de Deus, nós detectamos que não estava ok em questão às telas. Então, fica essa dica para vocês. Vocês colocam em prática se vocês quiserem, mas a nossa obrigação como pai e mãe é mostrar aquilo. Ninguém quer doutrinar. Isso. Ninguém quer doutrinar. É uma experiência que nós fizemos que deu certo. Está dando certo. É. E a tendência é evoluir. A tendência é aparecendo coisas novas e sendo implementadas. E, como eu disse, não existe um padrão, não existe uma moldura, existe uma base. E essa base a gente já tem e a gente vai colocando aqui, tirando e vai chegando no nosso objetivo principal, que é o quê? É o desenvolvimento pleno da criança. É ela entender que pode contar com o pai e com a mãe, mais do que contar com a TV, contar com os coleguinhas, são coleguinhas, pai e mãe, é pai e mãe. Entendeu? O pai pode ser amigo, o pai e a mãe pode ser amigo? Pode, mas exige uma coisa que se chama autoridade, que o pai e a mãe têm, que infelizmente às vezes a criança tem essa dificuldade de entender a autoridade do pai e da mãe, e autoridade no sentido de que ela entender que ela é amada, mas ela é amada de um jeito que, se ela não estiver conforme é para estar, como é o conforme? Tomando atitudes que não convêm, ela tem que ser orientada, corrigida, né? E hoje em dia, infelizmente, em alguns casos que a gente vê que a criança parece que manda no pai e na mãe, e não o contrário. Tá bom, né? Vamos encerrar, que a gente já falou vamos encerrar. Vocês, se vocês gostarem, falem aí. Viram? A gente pode fazer até outro vídeo assim, mostrando mais detalhes dessas implementações. Mas nós vamos mostrar também. Nesse não, porque com certeza já vai ficar muito grande, né? Mas nós vamos mostrar para vocês aí a rotina dela da noite, como é o horário que a gente coloca ela para ler. Ela vai começar a preencher aqui e eu quero mostrar para vocês como isso é legal. E vamos mostrar também o jogo que ela fez junto com o pai dela, que ela pegou. E a gente vai melhorar mais o jogo. E assim, não é questão de versículo bíblico, porque a Bíblia para mim é um guia, é algo que serve como orientação. Então ela diz uma coisa que serve para qualquer credo, que é examinar tudo e retende o que é bom. Entendeu? Eu sei qual é o versículo e o capítulo, mas não vou deixar aqui não. Mas examinem tudo. E absorvam o que é bom.
isso daí já vai ajudar muito com as atividades e etc. Gente, vamos encerrar esse vídeo por aqui, logo, né? Aproveitar para encerrar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos estar sempre por aqui agora. Oremos, né, minha gente? Que agora vai ter vídeo toda semana neste canal. E a pegada vai ser essa. Depois desse vídeo ela não vai me chamar mais não, viu? Vou mais não, porque ele falou demais. Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, viu? Vai ser sempre essa pegada. Família, processo de ansiedade que eu vivi, rotina, cada dia mais ajudando, tentando, né, ajudar as pessoas que estão aí do outro lado, porque não depende de mim, né, depende de quem está assistindo e de quem está passando pelas situações, duplicar aquilo que está vendo. Então, é isso aí, minha gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva neste canal, deixe seu like, deixe nem que seja um coraçãozinho aí no comentário, porque o YouTube já entende como um conteúdo relevante e vai espalhando cada vez mais essa mensagem para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, que esse é o nosso propósito. O propósito do ser humano é esse, é ajudar uns os outros. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!